A espiritualidade pode estar tentando se comunicar com você. É isso mesmo. Espíritos desencarnados podem estar por perto querendo te transmitir alguma mensagem. Será que existem sinais para identificar se isso está acontecendo com você? Sim, existem muitos sinais e você vai conferir muitos deles aqui neste vídeo e também vai saber o que fazer nesta hora, como agir. Então seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do Diário da Vida. Se essa é a sua primeira vez por aqui, eu sou a Vanessa. Te convido a conhecer o Diário da Vida, as várias playlists que temos por aqui com vários temas diferentes. Com certeza você vai encontrar algo que você goste, que você sinta afinidade. E se não encontrar aquilo que você está precisando saber, deixe nos comentários a sua sugestão de conteúdo para o próximo vídeo que eu virei responder você, trazendo um vídeo com aquele tema que você sugeriu. Aqui nós falamos sobre as verdades da vida, sobre esses temas curiosos que todo mundo gosta de saber sempre um pouco mais. E hoje vamos falar mais sobre espiritualidade, sobre espiritismo, sobre desencarnados que estão tentando se comunicar com você e talvez você nem esteja percebendo, mas pode reconhecer muitos sinais de que isso está acontecendo. E vamos então explicar tudo isso neste vídeo. Me acompanhe até o final e já vai deixando o seu comentário. O mundo espiritual pode entrar em contato com você a qualquer momento, do dia ou da noite. E a sensação de pressentimento ou intuição pode ser um sinal de que a espiritualidade está tentando te alertar ou te proteger de alguma coisa. É provável que você já tenha sentido alguma vez como se algo estivesse prestes a acontecer, ou experimentado alguma sensação estranha de que não deveria ter feito determinada coisa, ou ir a algum lugar. Isso pode ser explicado como um pressentimento e um sinal de que a espiritualidade está tentando se comunicar com você, te alertando, te mostrando um caminho diferente. Alguns sinais são sutis, mas é essencial entender que podem ser sinais de alerta ou de proteção. Se você tem uma intuição aguçada, é importante prestar atenção. Aquela sensação de que você não deve sair, viajar ou confiar em alguém específico é um sinal de que a espiritualidade está tentando alertar você. Então preste atenção em alguns outros sinais de que isso pode estar acontecendo, como por exemplo o aumento dos sentidos sensoriais, sentir cheiros, perfumes, odores diferentes dentro de casa. Já aconteceu de você estar na sua casa e de repente sentir um cheiro diferente? Mesmo que você procure a fonte desse cheiro, que por vezes não é agradável, você não encontra de onde vem. Se você já passou por essa situação, então provavelmente você já teve contato com o mundo espiritual. Se atente a cheiros estranhos em casa, como de esgoto, podridão, cigarros, odores desagradáveis. São esses os mais comuns de serem provenientes de energias negativas. Os seus sentidos físicos de audição, visão, tato, paladar, eles podem ficar mais aguçados quando estão na presença de um ser do mundo espiritual. Então, cheiros desconhecidos, vultos, ruídos ou sons de estalos nas paredes ou móveis são exemplos de atividades espirituais. Quando você passar por uma situação que se encaixe nesses exemplos, antes de ficar preocupado, reflita sobre o que está acontecendo. Muitos pesquisadores falam que o cheiro de rosas em casa representam a presença de anjos ao seu redor. Então, se os cheiros forem bons, agradáveis, podem ser presenças espirituais do bem. Cheiros familiares também são comuns. Por exemplo, se você anda com saudade de alguém que fumava muito e de repente sente um cheiro de fumo, esse pode ser um sinal de que este alguém esteve com você.
Ou você sente então o cheiro do perfume de uma pessoa que você gosta muito. Essa pessoa pode estar tentando te proteger. No caso de cheiros desconhecidos, tente procurar a origem dele. Os vultos podem ser reflexo de algum objeto. Já os barulhos nas paredes ou nos móveis podem ser o resultado da dilatação, conforme a temperatura do material. Utilizar a razão ajuda a perceber que tudo pode ter uma explicação simples. Porém, se essas atividades continuam acontecendo em vários momentos do dia ou da noite, há a possibilidade de ser um sinal da espiritualidade. Então, é bom investigar quando essas coisas acontecem, tanto de cheiros como barulhos. Você pesquisa a fonte de onde é que pode estar vindo isso. Se você não encontrou da onde que é, você não encontrou uma resposta plausível para isso, aí é bom levar em consideração que pode ser sinais da espiritualidade. Outro sinal são os sonhos lúcidos, principalmente com animais peçonhentos em geral. Podem indicar uma presença espiritual. Quando o mundo espiritual não consegue estabelecer um contato conosco e nos ajudar em algum momento, durante o dia, quando estamos acordados, eles tentam entrar no nosso subconsciente através do sono. Esta forma pode parecer mais simples, mas não é. Muitas vezes esquecemos por completo os nossos sonhos quando acordamos, ou não conseguimos interpretá-los da maneira correta. Você pode ter sonhos ou visões vívidas durante uma meditação. O mundo espiritual pode transmitir mensagens através dos sonhos. Ele vai criar cenários ou fornecer arquétipos para chamar a sua atenção. Quando você dorme, está alinhado com o mundo espiritual. Todas as suas crenças diminuem e você se torna mais receptivo a outras esferas. E espíritos irão compartilhar coisas com você. Outro sinal pode ser quando você sente que alguém está lhe chamando e não tem ninguém. Isso pode acontecer de uma forma muito comum, muitas vezes. Ouvir alguém lhe chamando pode representar presenças negativas na sua casa ou no seu trabalho, sendo necessário limpar as energias e se conectar profundamente com a espiritualidade por meio de uma religião que faça sentido. Um outro sinal é se sentir que está no caminho errado. Quando isso acontece, ou quando você sente que você é um peixe fora d'água, costuma significar que você precisa redefinir rotas, rever amizades ou ciclo social. É apenas uma ajuda espiritual para você perceber isso. Arrepios e calafrios também pode ser sinal. Imagine você em um ambiente fechado, sem nenhuma mudança de temperatura, com todas as aberturas de janelas e portas fechadas para não entrar ar, e de repente você sente um arrepio ou calafrio. Nada explica essa sensação e, para o seu desespero, ela ocorre outras vezes. Será que há alguma chance disso ser coisa do mundo espiritual? A resposta é sim, com certeza. E se isso começa a ocorrer com uma frequência ainda maior, a chance de ser um contato do mundo espiritual é ainda maior. Esses amigos espirituais podem estar tentando te avisar de que você está protegido. Então fique calmo, tranquilo, isso é um bom sinal. Não pense em coisas negativas, pois eles podem ouvir e sentir o nosso pensamento. Para você entender melhor como que os arrepios podem funcionar de maneiras diferentes, ter explicações diferentes, uma explicação mais espiritual de haver vários tipos diferentes de arrepios, você pode conferir os vídeos que já temos aqui no Diário da Vida falando sobre arrepios, calafrios, vários tipos de arrepio, por que sentimos arrepio em lugares diferentes na presença de algumas pessoas, o significado de sentir arrepios em diferentes partes do corpo. Tem 3 vídeos aqui falando muita coisa sobre arrepios e principalmente sobre uma perspectiva espiritual, explicando muito bem essas situações, para você conseguir diferenciar quando que pode ser um arrepio causado por um espírito, ou por uma energia negativa, ou por uma situação fisiológica de mudança de temperatura mesmo. Enfim, são muitas explicações e muitos tipos de arrepios diferentes.
Então, é bom entender melhor o assunto para saber interpretar o que está acontecendo naquele momento. Outro sinal são interferências nos eletrônicos, mofo e infiltração na sua casa. Tudo emite uma vibração, isso não é diferente no mundo espiritual. E por causa dessa vibração que os seres espirituais têm, que pode ser mais intensa ou fraca, de acordo com o ser, é que objetos, materiais, coisas, pessoas podem ser afetados. Dessa maneira pode acontecer dos aparelhos eletrônicos funcionarem sozinhos, do nada a televisão liga. Do nada uma lâmpada pode acender ou estourar e queimar. A luz do celular que acende do nada. Você vai olhar e não tem nada, nenhuma notificação, nem um motivo aparente para aquilo ter acontecido. Esses são exemplos e sinais de que o mundo espiritual pode estar tentando se comunicar, pois ele vive numa vibração muito mais elevada do que a nossa. E essa presença no ambiente pode colocar os aparelhos para funcionar. Isso costuma acontecer quando pensamos muito em alguém que já faleceu. Quando pedimos ajuda aos seres celestiais para uma causa, ou tentamos fazer um contato com o mundo espiritual através de uma oração, de uma prece, de um pedido. No caso dos eletrônicos, eles podem quebrar, estragar e até queimar com uma maior facilidade. E se um espírito ficar maior parte do tempo em um determinado canto da casa, essa área pode ter infiltração ou mofo com o passar do tempo, sem aquela causa específica de estar acontecendo aquilo ali. A influência espiritual já nas pessoas pode ser identificada pela mudança de humor. Por exemplo, uma pessoa que estava calma, sempre calma, tranquila, e do nada ela fica agressiva, sem nenhuma causa aparente. Ou fica explosiva ou depressiva por causa de coisas simples, sem importância. Dores de cabeça repentinas ou mal-estar também podem indicar um sinal do mundo espiritual. Já aconteceu com você de do nada, sem nenhum motivo, aparece aquela dor de cabeça? Do nada. Não está acontecendo nada diferente, mas surgiu uma dor de cabeça, assim, sem nenhuma causa aparente, sem nenhum problema de saúde acontecendo, nada do tipo. Quando isso acontecer, a primeira coisa que você deve fazer é uma prece. É pedir ajuda ao teu anjo guardião, aos teus amigos espirituais, da luz, do bem. Fazer uma técnica de mentalização, tentando afastar essa dor de você, pedindo ajuda para que tudo que não é teu saia de você e vá para o universo, para ser resolvido isso fora de você. Tenta fazer isso por alguns segundos. Uma técnica aí para limpeza da energia, para que tudo que não é teu saia de você. E aí você esquece isso, deixa passar alguns minutos. Em pouquíssimos minutos você vai perceber que aquela dor de cabeça desapareceu, como num passe de mágica. Do mesmo jeito que ela surgiu, de repente ela some, do nada. Este é um sinal de que aquela dor que você sentiu foi provocada por uma fonte externa, que não teve origem em você, que ela foi influenciada por alguma pessoa ou por um espírito. E às vezes pode acontecer de ser um espírito que está por perto para você tentar ajudar ele. E dessa maneira, fazendo uma prece nesse momento, pedindo ajuda aí para o teu anjo guardião, esse espírito pode ser conduzido para a ajuda que ele está precisando. Então, em todos os momentos, a prece é sempre a melhor solução nesses tipos de situação, assim, que não tem explicações das coisas que acontecem, esses sinais todos. E outro sinal tem a ver com sincronicidades do universo. Já temos um vídeo aqui falando tudo sobre sincronicidades, trazendo muitos exemplos dessas situações que podem acontecer, explicando o que são, como que acontece, e que você pode conferir para entender melhor. Se trata daquelas coisas assim, de você ver horas iguais, números iguais o tempo todo, de você pensar em algo ou alguém
e de repente você vê essa pessoa ou essa coisa acontece. Você estava muito pensando numa situação e de repente você encontra a resposta que você estava precisando numa imagem de uma publicidade, em um cartaz, em um adesivo de um carro que passou por você. Você enxerga aquela resposta que você estava precisando, daquela coisa que você estava pensando. Você pensa numa pessoa, essa pessoa te liga, te manda uma mensagem no mesmo momento. Isso são sincronicidades, e quando isto acontece, um dos motivos é que é a espiritualidade tentando se comunicar com você, tentando te dar aquelas respostas que você está buscando, tentando te avisar de alguma coisa, te mostrando um caminho certo a seguir. Segundo alguns autores, o fato de você ver sequências de números, 11 11, 22 e 22, essas horas iguais ou sequências de números iguais, você começa a enxergar o tempo todo em tudo que é lugar que você vai, pode ser sinal de comunicação de anjos. E você pode pesquisar essa sequência para saber o que o mundo espiritual está querendo te dizer. E você pode conferir o vídeo sobre sincronicidades do universo que temos por aqui, que está bem explicado, bem completo e bem fácil de entender, com vários exemplos do que pode acontecer e muitos significados dessas coisas todas que podem acontecer e como que elas acontecem. Outro sinal é quando animais ficam agitados do nada. Já aconteceu do seu cão começar a latir pro nada? Como se ele estivesse vendo alguma coisa e começa a latir muito bravo? O gato costuma fazer muito isso de olhar fixamente para um ponto que parece que é só ele que está enxergando alguma coisa ali. Ninguém consegue ver nada, mas o gato está lá olhando e enganando todo mundo, fazendo todo mundo pensar que ele está vendo algum fantasma. Às vezes ele pode estar vendo sim, porque esses animais, eles têm uma visão muito mais aguçada do que a nossa. É por isso que eles enxergam na escuridão com uma facilidade maior. Eles conseguem enxergar no escuro mais do que nós. E eles podem enxergar a presença do mundo espiritual em volta, sim. Alguns cachorros se sentem assustados e latem. Outros se sentam e querem brincar com o nada, com aquilo que nós não enxergamos. Então, nessa hora, você fica calma e acalma o seu bichinho, porque pode ser um sinal de uma energia boa, de proteção. E as portas que se abrem ou se fecham do nada, sem nenhuma corrente de ar passar por ali. O mundo espiritual tenta nos chamar a atenção das diversas formas possíveis. Se uma porta bateu absolutamente sem razão, sem ninguém ter empurrado, sem nenhum vento ter passado por ali, pode ser um sinal desta manifestação. Mas não é algo que define proteção. Não há uma definição se esse sinal é para lhe oferecer ajuda ou para lhe tirar do prumo. Então fique atento ao que está acontecendo além desse sinal. Uma outra coisa que pode acontecer é quando você começa a adquirir um enorme conhecimento sobre algo sem explicação. Você não estudou sobre aquele assunto, mas você sabe tudo sobre aquilo. Já aconteceu com você de você perceber assim que você sabe muito sobre determinado assunto, mas que você nunca pesquisou sobre aquilo, você não sabe como que você sabe sobre aquele assunto. E também não sabe como que esses pensamentos de conhecimento surgiram na sua cabeça. Isto pode ser os seus guias espirituais e os entes queridos. Eles usam a telepatia para se comunicar conosco. Então, ouça essa pequena voz que sussurra para você. Normalmente isso acontece aonde? Na nossa intuição, na nossa sensibilidade, que se manifesta através dessas sensações. Daquele pensamento sugerido, daquela sensação como se alguém estivesse falando alguma coisa no teu ouvido e você absorve esse pensamento e você percebe que é um conhecimento diferente, que é uma ideia nova chegando no teu pensamento de alguma coisa que você nem conhecia antes e que agora você tá tendo informações, assim como se alguém estivesse falando para você.
Tem aqui no canal vídeo sobre mediunidade intuitiva e mediunidade por inspiração. E também um outro que é bem interessante que difere a mediunidade intuitiva, a mediunidade por inspiração e a mediunidade por audição. São 3 tipos de mediunidade diferentes que existem e a maneira de como elas se manifestam são diferentes também. É um vídeo bem explicativo, muito fácil de entender, com vários exemplos que já aconteceram na vida real dessa pessoa. Então, tá bem explicado com esses exemplos que se torna mais fácil ainda de entender o assunto e saber diferenciar esses tipos diferentes de mediunidade. Porque quando nós falamos em comunicação espiritual, em presença de espíritos, quando você sente a presença desses espíritos de alguma maneira, nós estamos falando de mediunidade. Porque isto é mediunidade, é sentir em algum grau a interferência de espíritos. Então, para isso, precisa haver um conhecimento sobre o assunto, para você saber como agir, saber o que está acontecendo, saber identificar essas comunicações e talvez com esse conhecimento, com esse estudo que você pode ter sobre o assunto, você pode tirar o melhor proveito possível dessas situações. E assim a sua intuição, a sua sensibilidade também ficam mais fortalecidos quando você começa a ser mais vigilante das suas sensações, o que está acontecendo, porque a intuição ela se manifesta através das sensações, de pensamentos, aquele pensamento que surge de repente, aquele arrepio que surgiu do nada, aquela acelerada no coração do nada. E aí, se você é uma pessoa vigilante, você vai prestar atenção nessas coisas diferentes que surgiram assim de repente e vai tentar examinar por que isso aconteceu, o que estava acontecendo ali antes, o que estava acontecendo ao redor, quais são os outros sinais que estão presentes ali, e vai conseguir identificar o que aconteceu, qual que é a fonte disso. É por isso que é importante você ter o conhecimento, o estudo sobre esses assuntos. Então, diante desses sinais de que o mundo espiritual está tentando se comunicar com você, o que fazer nessa hora? Como agir? A primeira coisa é estudar o assunto para você conseguir entender o que está acontecendo e saber o que fazer nessa hora. A segunda coisa que eu acho que é muito importante em qualquer momento é apelar pela prece. É a conexão espiritual com o teu anjo guardião, o teu mentor espiritual, os teus guias espirituais, os amigos espirituais da luz, do bem, que sempre estão por perto para nos ouvir e para nos ajudar naquilo que eles puderem. Disso você pode ter certeza, qualquer prece, qualquer pedido de socorro que você faça para a espiritualidade, você vai estar sendo ouvido naquele momento. E esses amigos espirituais, eles podem vir no teu auxílio para te ajudar a resolver aquela situação que você não está conseguindo resolver sozinho. Por exemplo, se você percebe que tem alguma presença negativa perto de você, na tua casa, perturbando o teu sono, estragando aí a tua vida, fazendo algum estrago nos teus pensamentos, na tua saúde, então pedir proteção e ajuda ao mundo espiritual da luz é a melhor opção nesse momento. E você também pode entrar em contato com pessoas de confiança em casas espíritas de sua confiança, que podem ir até a sua casa fazer uma limpeza espiritual, por exemplo. Você pode conversar com essas pessoas que têm mais experiência no assunto e elas vão também saber como te ajudar, te guiar para que se faça a melhor coisa possível. Essas pessoas que já trabalham com a espiritualidade, elas podem te ajudar de uma forma mais eficaz e segura também. Então, agora você já sabe quais são os sinais e o que fazer se o mundo espiritual está tentando se comunicar com você. Você também pode conferir os outros vídeos que já temos por aqui sobre esses assuntos que tem a ver com esse assunto de hoje, que pode te ajudar, que pode servir como um complemento a mais para esse vídeo de hoje. Nós temos uma playlist falando sobre todos os tipos de mediunidade que existem. Tem vídeos falando muita coisa sobre espiritismo,
muita coisa sobre sonhos, uma playlist só sobre sonhos, tudo que acontece quando nós estamos dormindo. Tem os vídeos sobre arrepios, sobre sincronicidade, sobre doenças da alma, sobre outras coisas interessantes também para aumentar o seu conhecimento sobre outros assuntos diferentes e que você pode gostar. Então, entra aqui no canal e conheça essas playlists, confere os temas que são abordados por aqui, confere os vídeos que for do seu interesse, compartilha com outras pessoas que precisam saber mais sobre esses conteúdos, se inscreve no canal, todas as semanas tem novidades, sempre estamos trazendo conteúdos relacionados a esses assuntos que já são abordados por aqui. Deixa o seu comentário com a sua pergunta, a sua dúvida, a sua sugestão de tema para um outro vídeo. Então, muito obrigada pela sua companhia nesse vídeo de hoje, obrigada pela sua atenção, por você ter assistido esse conteúdo até aqui. Muitos beijos em sua alma e até o próximo vídeo.